Na semana passada eu falei sobre a responsabilidade dos líderes das igrejas, e foi o sermão de número 27, capítulo 5 de 1 Pedro, versículos 1 a 4. Foram 4 versículos na semana passada, no sermão passado, e hoje nós estamos dando continuidade ao 28º sermão. O tema de hoje é responsabilidade dos membros das igrejas, tá? Na semana passada eu falei dos líderes e dos liderados, e hoje eu vou manter o mesmo, mais ou menos a mesma linha, só que enfocando em alguns grupos específicos da igreja. 2 grupos, vocês vão ver especificamente, nesses é que eu vou enfocar a mensagem de hoje, tá? Então nós estamos no sermão de número 28, e nós temos ainda mais 2 para encerrar a primeira carta, a exposição da primeira carta. Depois eu já tenho um projeto novo, depois eu vou falar para vocês, de exposição bíblica para uns 2 meses mais ou menos, aproximadamente. A verdade da semana passada, que eu expus para vocês, né, a igreja só vive tranquilamente quando líderes e liderados agem biblicamente. Nós vimos na semana passada, e era um farol que eu tinha, né, que era o que eu queria chamar mais atenção para ele, né, porque a ideia de viver biblicamente é ter um farol que nos indique, que nos oriente como andarmos. E nessa semana eu mudei a figura, né, porque eu achei que a Bíblia ia dar assim uma chamada bem legal para todos, né. Na semana passada nós vimos o que está acontecendo nos nossos dias, e eu falei aqui no início da pregação passada bastante sobre isso. Líderes não agem biblicamente e, consequentemente, os liderados seguirão os seus passos. É fatal. Tem um líder, tem um pastor que não age biblicamente, ele não tem autoridade para ensinar a igreja, ele não tem autoridade para cuidar da igreja, ele não tem autoridade para tratar da igreja, e consequentemente essa igreja vive situações difíceis, essa igreja vive mal, essa igreja se arrasta. E às vezes pergunta-se por que a igreja está assim, por que isso, por que aquilo, porque muitas vezes a falta de posturas bíblicas da liderança ocasionam situações como essa. E aí também, por outro lado, em algumas outras igrejas, líderes agem e ensinam biblicamente, mas os liderados seguem os seus corações rebeldes e não se submetem ao ensino da palavra. E aí fica um desencontro. Por isso a necessidade de viver, de agir biblicamente, tanto líderes como liderados. E eu tenho falado aqui ao longo dos anos que estou com essa igreja, estamos indo para 7 anos, tá? Ia fazer 7 com essa mão, não dava para outra assim. Estamos indo para 7 anos, né? E o nosso cuidado é de ensinar a igreja a andar biblicamente. Deus tem me direcionado, eu tenho orado muito pela liderança futura dessa igreja, e eu iniciei um treinamento com os líderes do próximo biênio. Já estou treinando agora, nesse semestre, segundo semestre de 2021, e nós estamos estudando a palavra, estudando a Bíblia. Nós estamos lendo o livro de Mateus, mas lendo bem lento e com comentários, e eu estou indo com eles, com essas pessoas, e tem sido muito bom. E o meu objetivo é ter aqui nessa igreja líderes que agem biblicamente, porque se eles agirem biblicamente, se eles tiverem uma mentalidade bíblica para todos os momentos da vida, para todas as situações da vida, eles vão cuidar da igreja tranquilamente, não vai ter problema nenhum. E eu tenho falado para vocês, alertado, essa igreja não é minha, não é da minha esposa, essa igreja é de vocês, dos filhos de vocês, e vocês têm por obrigação estarem prontos, atentos, ativos, preparados para cuidar da igreja, cuidar biblicamente. No texto de hoje, o apóstolo Pedro, chegando ao final dessa carta, ele dá uma palavra específica aos jovens. O primeiro versículo de hoje que nós vamos abordar, o versículo 5 do capítulo 5, é uma palavra direta aos jovens, e em seguida ele fala de uma forma geral, ele fala para a igreja, tá? E aí nisso inclui os jovens novamente, nesse segundo ponto.
Assim como os presbíteros, os pastores, eu falei bastante aqui na semana passada, o termo bíblico para pastor é presbíteros, tá? É uma palavra que ela não foi traduzida, ela foi transliterada, então do jeito que ela está no grego, ela veio para o português, então significa ancião, mais idoso. Então o que as igrejas batistas têm como fugiu o termo agora, as funções oficiais, lembrei. As funções oficiais das nossas igrejas são os diáconos e os presbíteros, que são chamados de pastores também. A função que eles exercem, os presbíteros, é de pastorear as igrejas. Falei também na semana passada que não existe pastoras biblicamente, porque a palavra presbíteros é uma palavra masculina, tá? Na língua grega tem 3 gêneros, o masculino, o feminino e o neutro. O neutro é usado para coisas. O masculino, a terminação masculina, ela é usada para o masculino e tem a feminina. Então, o que acontece? Presbíteros é uma terminação masculina. Não tem presbíteras, não existe na gramática. E a gente não vê na história da igreja, na formação da igreja, a gente não vê nenhuma presbítera. Tinham mulheres exercendo até funções de diaconisas, mas presbíteras não. Então, por favor, futuros líderes, não andem com a maré daí do mundo. Cuidado com o tal do politicamente correto. Tem que ser biblicamente correto, é pela palavra que nós temos que andar. Isso vai dar segurança, essa igreja vai andar firme, essa igreja vai ser uma bênção, o futuro dela vai ser uma bênção. Eu tenho certeza disso, se caminharem segundo a palavra. Então, não se afastem dela, não fujam dela, né? Então, os presbíteros têm responsabilidades bíblicas para conduzir o rebanho. A igreja, de um modo geral, também tem responsabilidades bíblicas a serem cumpridas, a serem observadas e serem seguidas. E essas responsabilidades são encontradas aqui, na palavra de Deus. Por isso nós andamos por ela e aprendemos dela. O alerta da semana passada, e eu quero pegar ele novamente como gancho antes de expor o texto de hoje. O alerta que eu dei na semana passada, em Hebreus capítulo 13, versículo 17. Obedeçam, o autor do livro de Hebreus, obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como devem prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Obedeçam é um imperativo, é uma ordem dada para a igreja e espera-se que seja obedecida pelos membros da igreja. Obediência aos líderes que andam de acordo com a palavra, tá? Então, os líderes têm que ser avaliados. Eles estão andando de acordo com a palavra, obedeça. Se ele chega para você, é assim que tem que andar, é assim que tem que fazer, porque está escrito aqui, amém. Obedeça, tá? Submetam-se à autoridade deles. É outra ordem também que ele dá aqui. Eles cuidam, eles velam por vocês. A ideia é de que constantemente eles cuidam, eles estão atentos às necessidades de vocês. Eu falei aqui no começo para algumas pessoas que hoje eu tive um tempo de oração pedindo a Deus especificamente por algumas pessoas que eu estou olhando e vendo aqui, porque eu cuido, Deus me chamou para cuidar e coloquei por nome: Senhor fulano, Senhor ciclana, Senhor tal casal, Senhor tal irmão, tal irmã, traga, Senhor, para ouvirem a tua palavra. Então esse cuidado é contínuo. Vou prestar contas. A ideia aqui é que um dia eu vou chegar diante de Deus e Ele vai me perguntar por cada um de vocês. Eu vou prestar contas. E se houver da minha parte negligência em cuidar de vocês, eu vou chegar diante de Deus e eu vou ter que falar: Senhor, perdão, mas já foi, e eu não sei o que virá por uma negligência. Obedeçam-lhe. Aqui é interessante esse obedeçam-lhes que ele põe aqui. Dá a ideia de que alguns não vão obedecer. O presente subjuntivo na língua grega está no subjuntivo, e no português também. O subjuntivo
dá a ideia de possibilidade. Obedeçam-lhes, para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, não gemendo. Se obedecer vai ser uma alegria, se não obedece é gemendo muitas vezes. Por isso não seria proveitoso para vocês. Um pastor que está à frente de uma igreja, cuidando de uma igreja gemendo, não é proveitoso para a igreja. Ele não rende, a igreja não é abençoada, fica travado, fica aquele impasse. É como um pai em uma casa. Esses dias, acho que foi antes de ontem, eu vi um pai falando da dificuldade que ele não é evangélico, não crente, e conversando comigo e com outra pessoa crente, ele falou assim: olha, eu não sei mais o que fazer, o meu filho, eu vim orientando, é assim, é assim, é assim. Minha esposa falava: não é assim, não é assim, não é assim. Aí ficava, sabe, aquela coisa, ele tentando, ensinando, e a esposa batendo conta que não era assim. A liderança desse homem tem sido gemendo, essa é a ideia daqui. E sabe o que ele falou para mim? A situação atual, há 15 anos ele está vivendo isso com o filho. Eu fiquei impressionado. Hoje o filho está vivendo uma situação que ele coloca o filho no carro, sai junto com a esposa e o filho anda pouquinho, começa a gritar que tem que voltar para casa, que ele está em pânico, está desesperado. Crises de ansiedade. E a gente vê ali essas crises de ansiedade originárias de uma liderança de um pai que queria ensinar, queria colocar, e a mãe vinha e tirava tudo. E ele falou que muitas vezes avisou, e muitas vezes ocorre isso na igreja. A gente está falando: gente, é aqui, ó, é aqui, gente, vamos aqui. E muitas pessoas estão: não, peraí, porque eu acho. Cuidado com o achômetro, cuidado com outras orientações. A nossa orientação forte, segura e firme é a palavra de Deus, e é por ela que nós andamos. A tarefa dos líderes da igreja é ajudar no amadurecimento da igreja, no crescimento, no fortalecimento da igreja de Cristo, tá? Os liderados, os discípulos que colaboram, facilitam grandemente a tarefa da liderança. E eu louvo a Deus porque eu tenho caminhado bem com essa igreja. Eu vejo muitas pessoas facilitando bastante, animadas, encorajando. Às vezes eu recebo palavras que vocês nem imaginam. Pessoas que, sabe, eu não preciso disso, eu preciso do Senhor, da aprovação dEle, porque o que eu faço é com a aprovação do Senhor. Mas muitas vezes uma pessoa chega e fala: poxa, essa palavra foi tão boa, me encorajou, me animou. Já teve gente que chegou aqui no fim do culto, sabe o que falou para mim? Ô pastor, eu esperava ouvir tudo, menos isso. O Senhor falou tudo, bateu direto contra o que eu estava pensando. Mas é a palavra do Senhor e ela norteou, ela dirigiu, e isso alegra o coração da gente. Pense agora, como é que está a tua conduta, o teu dia a dia? Tem dado a quem te lidera o prazer de falar de você com alegria? É responsabilidade que eu tenho de apresentá-los diante de Deus, de prestar contas. Mas é responsabilidade de vocês entrarem debaixo do peso da carga, junto dos ensinos, das orientações que não são minhas, são da palavra de Deus, para que a gente ande bem. Eu sei que ninguém precisa aqui de confete, né, de elogios, mas às vezes quando ele vem, são bons, né? Tem pessoas que eu conheço aí na cidade que falam: você conhece tal pessoa, é da sua igreja? E aí, como é que eu respondo às vezes? Sim, é da nossa igreja. Às vezes aparece lá. Brincadeira. Muitas vezes é um prazer enorme. A gente fala com alegria e a gente tem um retorno também das pessoas, falando: olha, 10. E eu fico muito feliz e grato ao Senhor por isso. Eu quero entrar no nosso assunto de hoje, na responsabilidade dos membros das igrejas, e eu quero ver o primeiro alerta de Pedro. 2 alertas nós vamos ler hoje, capítulo 5, versículos 5, 6 e 7. Nós vamos ver o primeiro alerta no versículo 5 e o outro alerta nos versículos 6 e 7. Então, inicialmente, eu quero ver com vocês uma palavra para os jovens. E quando eu falo uma palavra para os jovens, eu olho buscando os jovens da nossa igreja. Espero que pelo menos os que não estão aqui ouçam
depois. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Depois de exortar especificamente os líderes, Pedro passa a exortar especificamente agora os jovens. As orientações e as exortações da semana passada foram para os líderes, e hoje a gente vê aqui a exortação para os jovens. O apóstolo, nesse livro, ele já admoestou os santos a serem submissos às autoridades governamentais, capítulo 2, versículos 13 a 17. Ele admoestou os escravos a serem submissos aos seus senhores, no capítulo 2, versículos 18 a 25. E orientou também, admoestou as esposas a serem submissas aos seus maridos, no capítulo 3, versículo 16. Agora ele diz que os jovens devem acatar com mansidão, não apenas a liderança dos pastores, dos presbíteros, mas também submeter-se aos outros irmãos mais velhos da igreja. Está aqui nessa parte A do versículo 5 do capítulo 5. Os jovens precisam ter humildade para aprender com os mais velhos e respeitar a liderança dos presbíteros. Eu ouço isso há muitos e muitos anos na minha vida, e eu tenho visto ao longo dos tempos, como membro de igreja, muitas vezes os mais velhos, os presbíteros, os anciãos, as irmãs mais idosas sendo desrespeitadas. E quanta tristeza eu senti em alguns momentos em ver isso, não nas nossas igrejas, não aqui na nossa igreja especificamente, mas para trás no ministério, para trás na minha adolescência, juventude. Eu ficava arrasado de ver um jovem não respeitar um idoso, uma idosa. E quantas vezes isso acontecia? E eu sei que infelizmente em algumas igrejas hoje acontece principalmente nas assembleias administrativas, quando tem que tomar decisões, às vezes grupinhos de jovens, de adolescentes que são membros. A nossa igreja só tem membros civilmente capazes, acima de 18 anos, e a gente avalia. Para evitar isso, fazem os grupinhos em igrejas, e pasmem vocês, na nossa cidade acontece isso, que eu tenho conhecimento disso, para no momento de decisões baterem de frente com os mais idosos e com o pastor da igreja, criando um clima horrível, desnecessário. E Pedro fala da mesma forma: jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Então está tudo errado essas ideias. Os jovens precisam ter humildade para aprender com os mais velhos e respeitar a liderança dos presbíteros. Desacatar e desrespeitar os mais velhos não é uma atitude digna de ninguém, quanto mais ao tratar-se com um jovem cristão. Eu estava conversando com uma pessoa esses dias sobre o futuro do nosso país, sobre o futuro da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, do mundo, com essa geração atual, com os jovens que estão sendo criados, geração mimimi, não pode falar nada, não aceitam nada. Quem foi que falou? Dependendo de quem falou, eu estou fora. E eu enfrento isso, quantas vezes já experimentei isso nessa geração, e eu fico olhando para o futuro, porque Deus não vai honrar essas posturas, jamais Deus não vai honrar. E eu fico vendo às vezes a possibilidade de uma disciplina grande de Deus, porque Deus disciplina, e aí, sabe como que é, né? Salve para todo mundo. Os 100 anos anteriores ao nazismo ser implantado na Alemanha, a igreja entrou numa espiral de descida, sabe, de princípios bíblicos abandonados e, sabe, desrespeito, assim, sabe, desavergonhado de jovens com adultos, de uma forma geral, com líderes, que a igreja foi para o buraco na Alemanha. A Alemanha, a base de onde saiu um dos grandes reformadores, que a gente tem conhecimento, Martinho Lutero, e aí entrou por onde entrou. Vemos o que ocorreu, o nazismo implantado. Vamos ter uma raça pura. Quantos milhões foram mortos pela perda do referencial de respeito, pela perda do referencial de respeito à palavra de Deus,
Porque se não respeita pai, não respeita mãe, não vai respeitar professor, não vai respeitar chefe, não vai respeitar a polícia, não vai respeitar a palavra de Deus, quanto mais Deus que não vem. E isso angustia a alma da gente. Eu olho para a nossa geração, essa geração atual, e eu fico pensando e eu clamo a Deus: Senhor, tem misericórdia, tenha misericórdia. E eu não sei o que poderá vir por aí. Não deve, falando em termos de igreja, não deve existir dentro da igreja conflitos de gerações. É muito frequente os mais velhos resistirem às mudanças e os mais jovens desvalorizarem a herança do passado. Domingo passado nós decidimos aqui na igreja a questão de nosso culto continuar às 10 da manhã ou vir para a noite, né? Eu acho que teve 1 ou 2 votos só para continuar de manhã, a maioria votou para a noite. Eu sei que algumas pessoas se omitiram, não se posicionaram, mas tem pessoas que gostariam que fosse de manhã. Mas houve um respeito da decisão de que seria à noite. E nós estamos aqui à noite alegres, felizes, estamos juntos, reunidos. O dia para mim, eu estava falando para algumas pessoas no início, o dia foi tão estranho para mim, porque de manhã eu já vinha, para o pastor que prega é uma adrenalina, é tanta coisa, e a adrenalina está indo agora à noite, né? Eu passei um dia assim, mas assim, tinha hora que eu procurava, o que é isso que está acontecendo? A Eliane, calma, meu dia está bom, está uma bênção o dia, mas estava estranho, mas eu aqui, adaptado a uma decisão, sem questionar-se, alegre, feliz. Essa deve ser a postura nossa, né? Precisamos ter cuidado, né, não tornar sagrada a idade. Devemos manter o princípio de os nossos jovens em honrarem os mais velhos. O mais velho não é sagrado não, a palavra de Deus é sagrada, mas eles devem ser ouvidos. E os mais velhos muitas vezes têm conselhos excelentes que não são ouvidos pelos mais novos, infelizmente. O termo usado para os mais moços, literalmente, esse termo ele contrasta com o termo usado para os mais velhos. Mais moço, neuteroi, na língua grega, e os mais velhos, presbiteroi. São termos completamente diferentes. Ennio Müller, eu tenho falado dele em algumas vezes aqui, já expliquei quem ele é, um grande teólogo. Ele sugere que neuteroi representa aqui a comunidade, ou seja, os que não são presbíteros, então todos os demais estão incluídos aqui. E dentro desse pedacinho, desse versículo tão pequenininho, né? Sujeitem-se, esse verbo aqui é a tradução de uma palavra grega, a mesma palavra que aparece no capítulo 2, versículo 13, versículo 18, e no capítulo 3, versículo 1. A submissão é uma característica do comportamento cristão, a disposição de se postar debaixo da liderança de outros, por amor à ordem e para a prática do bem. E tratando-se de jovens cristãos, vamos para as aplicações. Os jovens precisam ter muito cuidado por onde andam e onde são reconhecidos como cristãos. Primeiramente, os vizinhos. Muitas vezes jovens que atropelam pai e mãe, que jogam as coisas, que batem portas, que gritam. Sujeitem-se aos pais, sejam um exemplo, estão observando vocês. E às vezes esse respeito não existe dentro de casa, não existe esse respeito com os irmãos mais velhos, com os tios, tias, avós. E aí sabe para onde vai? Vai para a rua, porque aí não vão respeitar um idoso. Eu lembro na minha época, não sei, a minha geração está indo embora, viu? Estão desaparecendo, estão morrendo. Na minha geração, ver um idoso, uma idosa, uma pessoa deficiente atravessando a rua, chegar, pegar, ajudar, era uma honra, era uma alegria. Tem muitos da minha geração, estão tudo caladinho aí, né? Fazendo de conta que não é nem com ele. Mas vocês lembram disso? Uma honra, um prazer, ajudar, respeitar. Eu sou do tempo que
A gente estava na sala de aula, o diretor chegava, o diretor da minha escola, que eu lembro bem, era o seu Queiroz, ele chegava de terno, gravata, todo engomadão. Quando ele entrava na porta, alguém gritava: atenção! Parecia quartel. Todo mundo em pé, do lado da carteira. Existia um respeito pela autoridade de alguém que cuidava de nós, que era responsável pela nossa educação, era a autoridade máxima. E tinha-se esse respeito. E a gente sentia uma alegria. O cara era um casca grossa, você não tem ideia, sabe? Até hoje eu vejo alguns comentários dos colegas daquela época na internet, e os caras falam dele assim, vocês não têm ideia do que eles falam, né? Porque o cara chegava mesmo, parecia um general no quartel, e aquele respeito existia, era tão bom, tantas coisas eram diferentes. Então o respeito, sabe, o sujeitar-se à autoridade lá na escola é importante, sabe, sujeitar-se às pessoas na rua, à polícia, sabe. A gente vê cada coisa hoje. Eu já estive na rua como policial e eu via, sabe, nas gerações mais para frente, polícia passa, os caras ficam fazendo sinal, gritando, assobiando, dando dedo, tinha que voltar a pegar e dar um corretivo, e fazem isso, e aí daqui a pouco a polícia quer ruim, é você que não aprendeu, é você que não se sujeita, é você que não se submete. Então fica um alerta aqui: andem biblicamente, jovens, sigam as orientações que são dadas desse púlpito, sigam as orientações que são dadas pelos pais de vocês, usando a palavra, e vocês vão ver que a vida de vocês vai ser completamente diferente, vai ser um sucesso. Sabe por quê? Deus vai abençoar, Deus vai honrar essas posições. Então essa é a minha palavra aos jovens, iniciando o sermão dessa noite. Agora eu quero ir para um alerta, uma palavra para toda a igreja agora, a parte B do versículo 5, versículo 6 e versículo 7. Eu vou ler o texto todo, né, esse texto nosso de hoje, o 5b em diante. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Versículo 6: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Depois de falar especificamente aos presbíteros e aos jovens, Pedro agora volta-se novamente para toda a igreja. Ele vai falar com toda a igreja nesse trecho, e eu quero ver aqui 3 abordagens acerca dos nossos relacionamentos. Eu vou distrair daqui agora 3 abordagens. Em primeiro lugar, eu quero ver com vocês, na parte B do versículo 5, o relacionamento com os irmãos. Esse relacionamento aqui, horizontal, tá? Porque Deus, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. A palavra que mais aparece aqui é humilde, a palavra humilde, humildade. Então Pedro dá uma ordem, em seguida ele oferece a razão dupla pela qual os cristãos devem cumpri-la. Eles devem cingir-se da humildade. Edição revista e atualizada está assim: e cinjam-se da humildade, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. A palavra usada aqui significa vestir um avental. Eu quero que vocês prestem muita atenção nisso, porque essa imagem ficou na minha mente. Vestir um avental, cingir-se bem firmemente com alguma peça de roupa, é uma figura para disposição decidida com relação a alguma coisa. O que é vestido e a humildade, o que tem a ver? Se os jovens precisam ser submissos, todos os cristãos precisam vestir-se com a túnica da humildade. A humildade é o portal da honra, enquanto a soberba é a porta de entrada da queda. Deus declara guerra aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Nós vemos isso lá em Provérbios, capítulo 3, versículo 34. Warren Wiersbe, que é um comentarista da Bíblia toda, versículo por versículo, tenho citado muito ele aqui. Ele diz, abre aspas: Deus resiste aos soberbos porque odeia o pecado do orgulho. Provérbios 6, 16, 17, 8 e 13. Foi o orgulho que transformou luz
de Satanás. Isaías 14, 12 a 15. Foi o orgulho que instigou Eva a comer do fruto proibido. É o orgulho que tem detonado vidas nos nossos dias. Quantas pessoas orgulhosas que às vezes elas estão assim, parece que travestidas de uma humildade que até envergonha, até aborrece ver. Outra observação de um grande teólogo, Kistemacher, eu li muito dele no mestrado. Ele diz o seguinte, abre aspas: a palavra vestir se referia a amarrar a si um pedaço de pano. Os escravos, por exemplo, costumavam amarrar um lenço branco ou um avental sobre as roupas para se distinguirem dos homens livres. A sugestão é que os cristãos devem amarrar a humildade à sua conduta, para que todos possam reconhecê-lo pela humildade. Pedro exorta os leitores a amarrarem a humildade a si, de uma vez por todas. Em outras palavras, a humildade deve acompanhá-los pelo resto de sua vida, fecha aspas. Então, em primeiro lugar, aqui, no relacionamento com os irmãos, deve haver humildade, considerar os outros maiores que você. E o que muitas vezes ocorre nas igrejas, principalmente igrejas grandes, é que as pessoas se consideram maiores, superiores, e não tem espaço para os que chegam, não há humildade, não vestem o avental da humildade. Que isso esteja nas nossas mentes. Se essa igreja crescer, chegar a ser uma igreja grande, que haja humildade de todos, disposição para estar com quem chega, disposição para tratar bem tanto o que tem melhores condições, como aquele que não tem condições, que muitas vezes não teve o que comer, que passou o dia sem ter o que comer. Ter essa postura, ter humildade, isso é muito importante. Em segundo lugar, relacionamento com Deus, versículo 6. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. É bem direto aqui. Depois de falar sobre a humildade no plano horizontal, Pedro aqui menciona a necessidade no plano vertical. Aqueles que se humilham diante de Deus serão exaltados por Ele, mas os que se exaltam serão humilhados por Ele. Os que vestem, o avental da humildade serão exaltados pelo Senhor. Aqueles que não vestem, que não querem saber, Ele vai cuidar, no tempo certo vai dar a vaga. Jesus ilustrou esse princípio biblicamente com a parábola do fariseu e do publicano, lá em Lucas capítulo 18, versículos 9 a 14. Aquele que se exaltou e se gabou das suas próprias virtudes, dando nota máxima a si mesmo, o fariseu, e fez suas mais ferinas acusações contra o próximo, não alcançou misericórdia. Mas o que se humilhou diante de Deus saiu justificado. O Senhor exalta oportunamente os que se humilham, os que fogem da autoexaltação. Mas tem pessoas que buscam tanto a autoexaltação, que chegam em determinados lugares, estão logo as cadeiras primeiras, e a Bíblia orienta, claramente, sente lá no fim, porque aí se alguém te ver e você for digno de uma deferência, vai te chamar. Se liga para você não ser envergonhado, porque tem gente que não tem o tal do simancol, Novamente o comentarista versículo por versículo, Warren Wiersbe, falando sobre a chave para a compreensão dessa passagem, usou a expressão, abre aspas, em tempo oportuno, no tempo devido. Deus nunca exalta uma pessoa, prestem bem atenção a isso, Deus nunca exalta uma pessoa até que ela esteja pronta para isso. Primeiro a cruz, depois a coroa, primeiro o sofrimento, depois a glória. Então, meu querido, minha querida, se a coisa está pegando, e você fala, puxa vida, mas eu estou aqui, estou passando por isso, Deus tem um tempo certo para te exaltar, e Ele está tratando de você em áreas que de repente você não tem visto.
Eu às vezes me pego observando situações, circunstâncias da minha vida, eu falo, meu Deus do céu, até quando isso? Hoje eu estava avaliando com minha esposa, a gente estava conversando um pouco, a gente conversa de vez em quando, e eu estava falando de fases que nós passamos ministeriais, e eu falei, ó, teve essa fase, depois teve essa fase, depois teve essa fase, 3 fases específicas nós falamos, e ela falou, Deus tinha algo a nos ensinar em cada uma dessas fases. Gente, não dá para pular de fase. Se você pular de fase, você vai voltar de novo. Você quer voltar? Está difícil a fase? Você quer voltar? E volta do começo. E às vezes pega tudo que você já passou para você passar de novo. Então é muito interessante essa questão no relacionamento com Deus. Deus determinou as fases que nós temos que passar. E não tem jeito, não adianta pular. Eu tenho visto pessoas... Agora eu vou já para as aplicações desse ponto aqui, que eu gostei muito desse ponto. Eu vejo pessoas que chegam para mim e falam, está muita fácil, não sei o que, reclama e papai, fala, e eu fico olhando. E eu venho para aqui, ainda não é tempo de Deus exaltar essa pessoa ainda vai continuar passando, mas às vezes eu não posso falar para ela. E eu vejo outros que chegam e falam, puxa vida, mas eu estou tão feliz, e as coisas não estão 100% bem. Eu estou tão feliz, porque aí começa a contar, até contagia, sabe, a gente se sente encorajado, puxa, que felicidade, que alegria é essa? Deus está exaltando no tempo certo. Meu querido, minha querida, se aquiete diante de Deus, passe a fase completa, sem querer pular a fase, porque no tempo certo Deus vai exaltar você. Ele está vendo, Ele criou você, Ele sabe o que você pode suportar, o que você não pode. Ele não vai te dar além do que você possa suportar, e quando Ele dá o escape junto. Ele é Deus, e o fim que Ele vai dar para tudo isso eu não tenho nem ideia. Mas não pule a fase, por mais tentado que você seja, não pule. Senhor, estou aqui, ou fase difícil, ou fase complicada, mas é o que o Senhor quer, e eu sei que no tempo certo o Senhor vai me exaltar. E muitas vezes, meus queridos, esse tempo certo não é aqui na terra, será só nos céus. Não quero desanimar ninguém. Ele é Deus, e como Ele vai fazer nós não sabemos. Não pule a fase. Em terceiro lugar e último, vamos falar do relacionamento conosco mesmo, tá? Versículo 7, lancem sobre ele prestem bem atenção nesse versículo, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Antes de eu falar desse versículo, ele fez você, ele sabe das tuas limitações, ele sabe o porquê das fases, e essas fases geralmente elas causam ansiedade. Essas fases causam ansiedade, que eu acabei de falar, porque a gente fica assim, mas quando é que esse negócio vai acabar? Não acaba não, até quando vai isso? Por que isso? Eu não mereço, eu não gosto dessa frase. Tem um povo que fala, eu não mereço, não sei o que, fulano não merece, você sabe, você conhece, você é Deus, você não é. Então muitas vezes Deus está ajustando algumas coisas com aquela vida, e aí a ansiedade fica, essa ansiedade vem, aí come, e vai e faz besteira, e sai fazendo horrores por aí. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem que cuidar de vocês. Ansiedade é uma espécie de autofagia. O que é a autofagia? Consumir-se, autodevorar-se. Eu fui pesquisar essa palavra pensando, cara, uma pessoa se autodevorando, começar a se morder todo, se comer, se engolir, é por aí. Autodevorar-se, comer a própria carne. A palavra grega empregada para ansiedade significa estrangulamento. Vocês já estão pensando aí, as ansiedadezinhas, estão se vendo aí se mordendo, querendo engolir o cabelo, engolir dedo, braço.
Estrangulamento. Ansiedade é sufocar, apertar o pescoço, estrangular. A ideia é que a ansiedade é um peso, e esse peso é estrangulador. Pense nisso. Precisamos tirar esse fardo das nossas costas. E segundo o versículo, lançá-lo sobre Deus. O salmista comentou lá escreveu o Salmo 55, versículo 22, a parte A, ele falou: entregue suas preocupações ao Senhor e Ele o susterá. Entregue, passe para Ele. O apóstolo Paulo, em Filipenses 4, no versículo 6, a parte A: não andem ansiosos por coisa alguma, passe para o Senhor, coloque para Ele. Há muito que se fala de ansiedade, e fala-se há muito tempo, e eu lembro desde o século passado que falava-se que é o mal do século. Atinge grandes e pequenos, ricos e pobres, doutores e analfabetos, religiosos e ateus, tem para todos. A ansiedade é inútil, pois nós não podemos acrescentar um côvado à nossa existência, a Bíblia fala. Por mais ansiosos que nós estejamos, nada, não mudamos nada. Está provado, estatística agora, que 70% dos assuntos que nos deixam ansiosos nunca se concretizarão. 70% nunca vai acontecer. Assim, quando ficamos ansiosos, sofremos inutilmente, carregamos o peso estrangulador sem necessidade. Sem necessidade. Por outro lado, o que nos deixa ansiosos, se o que nos deixa ansiosos vierem a se realizar, sabe o que vai acontecer? Nós vamos sofrer duas vezes. Pode ser um estrangulamento em dose dupla. Você sofreu, se estrangulou, sofrendo, aí passa aquela noite que não dorme, e aí se aquilo, e vai, aí amanhece o dia, aí acontece tudo, aí é um outro dia terrível. Estrangulamento duplo, em dose dupla. Ansiedade é prejudicial porque não ajuda a resolver os possíveis problemas de amanhã e ainda nos rouba as energias de hoje. E falar eu estou descansando no Senhor, eu entreguei para Ele, é difícil sim, eu vivo isso também. Eu vivo isso. Hoje eu estava ansioso, eu não sabia quantos eu teria aqui nessa volta por horário da noite. Só que eu falei: Senhor, se tiver um lá está 10, está jóia, a minha esposa vai estar, a Amélia tinha confirmado, vai estar. Se tiver, vai, amém. E o Senhor vai falar, e o Senhor vai usar, e o Senhor vai alimentar quem o Senhor quiser. É entregar isso a Deus. Ele está cuidando, e Ele cuidou de forma que trouxe vocês aqui. E que eu estou expondo esse sermão pelo YouTube, e tem pessoas que estarão ouvindo e vão ser tratadas por essa palavra. E amém por isso. A ansiedade é sinônimo de incredulidade, pois são os gentios, os pagãos, que não conhecem a Deus, que se preocupam com o que vão comer e beber. Está lá em Mateus 5:32, no Sermão do Monte. Eles que se preocupam. Os servos do Senhor não têm que se preocupar. Gente, eu já falei para vocês que um tempo na minha vida eu deitava e tinha que ter do lado da cabeceira da cama uma caneta e uma folhinha de papel. Porque eu vou lembrar de coisas e eu vou ter que escrever. E aí eu ficava lembrando de coisas. Escravo de uma folha de papel, anotando coisas. E um dia eu parei, vendo textos como esse, principalmente o texto de Filipenses 4:6. Eu falei: meu Deus, não é para eu entregar tudo nas mãos de Deus? E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará a minha vida, a minha mente em Cristo. Eu tenho que parar com isso. Caneta fora, papelzinho fora. Quando começa a vir as coisas, sabe o que eu falo? Senhor, Deus Todo-Poderoso, o Senhor que na tua infinita misericórdia, na tua sabedoria trouxe isso à minha mente, traga amanhã, Senhor. Passando para Ele, é o texto, lancem sobre Ele a sua ansiedade. Senhor, eu estou passando para Ti agora. Amanhã
combinado, me lembra, tá, Senhor? Combinado, Senhor. No começo, o vício do papelzinho, da caneta, era tão terrível que eu não conseguia passar para Deus. Eu ficava querendo passar para Ele, mas eu falei, ele está com muita coisa, ele não vai anotar, amanhã ele vai estar com outras coisas. Limitamos Deus, não confiamos nele, e aí, ficamos ansiosos, se acabando, não vai mudar nada. Tá? Devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, sabendo que as demais coisas nos serão acrescentadas. Para o crente, a ansiedade é uma atitude pecaminosa. Passa a impressão de que Deus não é sábio o suficiente para saber o que está fazendo, que Ele não é capaz de cuidar de tudo o que nos traz preocupação, se entregarmos a Ele, porque Ele tem muita coisa. Ele é Deus. Tira essa ideia que o mundo passa aí, que Ele é um velhinho de bengala que está lá atendendo a alguns porque a idade é avançada. Deus é Deus, Ele está fora do tempo, Ele é soberano, Ele é eterno, e Ele está cuidando, Ele está atento. Pedro usa o termo aqui, lancem, né, sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Esse lancem aqui, a ideia na língua grega é que lançar é um único ato que exige esforço, no sentido de arremessar uma coisa para longe de nós. Você já pegou alguma coisa que você tinha que jogar para longe, né? Marcelo aqui teve no exército, Luan, polícia militar, não sei se mais alguém teve no exército, polícia militar aí. Quando você pega uma granada que você puxa, tem que lançar ela. Você não pode ficar com ela, você ficar, ela vai explodir na sua mão. E tem muita gente com um monte de coisa explodindo na mão, explodindo na cabeça, explodindo. E interessante, hein? Coisas às vezes que não são nossas, coisas de outros, problemas de outros explodindo nas nossas mãos, nas nossas cabeças, e a gente é agoniado, não sabe o que fazer. Lança, é a ideia. Lancem toda a ansiedade. Pedro diz: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, e não apenas parte dela, toda. Também não devemos lançar a ansiedade sobre ele aos poucos. Tem gente que começa assim, Senhor, pega um pouquinho, aí fica, sabe, aos poucos, segurando, né? Essa questão de segurar aquelas poucas, acreditando que podemos resolver por conta própria, sem a ajuda de Deus. Quando nós guardamos pequenas ansiedades, em pouco tempo descobriremos que se transformaram em grandes problemas. Então, a orientação daqui, nessa parte final, eu achei fantástico esse texto de hoje, falando para os jovens e falando para a igreja, e agora aqui nesse relacionamento horizontal e o relacionamento vertical com Deus. Eu achei fantástico a gente parar agora, e eu quero nessa parte final pedir a você que pare e pense no que está te matando, no que está te sufocando, apertando o teu pescoço, no que está te estrangulando, e que você pense agora: Senhor, eu tenho que colocar para Ti, porque o Senhor é grandão, porque o Senhor é poderoso, e porque o Senhor vai cuidar. E talvez tudo isso nem aconteça, e eu estou aqui porque eu sou um manezinho, pequenininho, e eu estou achando que eu sou alguma coisa. Tira, Senhor, isso da minha mente agora, tira, que Ele vai tirar. Eu vou orar no final por isso. Quero fechar aqui. Vimos dois alertas para a igreja que vive biblicamente, né? Palavra aos jovens e palavra para toda a igreja. E tudo isso que nós vimos agora aqui, excelente, louvo a Deus pelo privilégio de passar essa mensagem para vocês hoje. Eu sei que Deus tratou comigo, com vocês eu não sei, mas eu acho que Ele tratou também. Hoje, uma igreja só vive tranquilamente quando líderes e liderados agem biblicamente. Isso aqui age biblicamente, ó. É a palavra que está tratando, é a palavra que está mostrando. Eu não sei de nada da vida de vocês, o Senhor sabe. E Ele me direcionou dentro da exposição da palavra dele, as pregações expositivas, que a gente não pula nada, para colocar tudo isso
para vocês. Então, biblicamente, a ideia de vivermos, para termos tranquilidade. Eu gostaria agora, eu não vou mandar ninguém ficar em pé. Pega teu pecado, segura na mão. E agora é 1, é 2, é 3. Vamos lançar. Eu não faço isso. Vocês me conhecem, vocês sabem que eu não gosto de presepada. Esses dias eu estava, só para ilustrar aqui o final, eu estava lembrando de um local que eu fui, uma pregação, um pregador foi contar uma história, e ele foi contar a história do paralítico que foi trazido e deixado aos pés de Jesus pelo telhado. E ele pegou um tapete velho que tinha na igreja, pediu para puxar o tapete, pôs o tapete. Aí ele chamou 4 pessoas que eram os que iam segurar o paralítico. Aquela presepada, que eu detesto isso, gente. Isso não fixa nada, isso fixa o que a gente não deve fazer. Aí me chamou uma pessoa que depois eu fiquei sabendo que nem crente era, para vir e deitar no tapete. Agora levanta o paralítico. Aí levantava o paralítico. Aquela cena, aquela marmota que nem fala aqui na Bahia. Aí levantava o paralítico, abaixa o paralítico, levanta o paralítico, abaixa, e a poeira subindo, que o tapete velho estava cheio de pó. Gente, que vergonha, que vergonha. Eu não vou fazer ninguém falar, pega agora sua preocupação, não, é você e Deus aí. Vamos inclinar as nossas cabeças. Pense agora no que está aterrorizando você, no que está te sufocando, no que está te estrangulando, no peso que você está sentindo, no aperto do pescoço. Sabe o que está te preocupando? A ideia agora é você aí, Deus. Você fala, Senhor, é isso, é aquilo outro. Eu nem vou dar exemplos, porque é o teu caso, você e Deus. E eu quero orar agora com você, para que você haja biblicamente, para você viver tranquilamente, colocando isso diante de Deus, lançando sobre Ele, arremessando, tirando das tuas mãos, tirando de você todo o peso, para que você durma, para que você tenha uma semana tranquila. Aconteça o que acontecer, o Senhor vai estar lá na tua semana, na hora, no momento que as coisas forem acontecer, ou no mês que vem, no ano que vem, quando quer que seja, Deus estará lá, e você tem que descansar nele. Deus eterno, é a ti que eu clamo, Deus, diante da tua palavra, da orientação do apóstolo Pedro, para lançarmos sobre ti toda a nossa ansiedade, porque o Senhor cuida de nós, o Senhor nos fez, o Senhor nos colocou nesse mundo, o Senhor nos chamou, nos salvou, o teu Espírito Santo habita nos nossos corações. Então, oh Deus, é algo muito tranquilo para nós, e às vezes sofremos tanto, e não desfrutamos do privilégio de sermos cuidados pelo Senhor, e ficamos sufocados, carregando tanto peso, oh Deus. Olha agora, ó Deus, para cada irmão e irmã presente aqui, e os que estarão me vendo no YouTube mais para frente, que estão carregando pesos terríveis, por falta de sabedoria, por falta de orientação, para lançarem sobre o Senhor. Cuide agora, Pai, coloque a tua mão poderosa sobre a mente, sobre o coração de cada uma dessas pessoas, para que elas possam, Deus, lançar todo o peso, lançar toda a ansiedade, tudo que tira o sono, tudo que tira a paz, tudo que tira a coragem, tudo que tira o ânimo, tudo que faz tirar os olhos do Senhor, que é um Deus todo-poderoso, que tira a fé, que tira a esperança. Pai, em nome de Jesus, repreenda agora, Pai, e dê um renovo para essas pessoas que estão ouvindo a tua palavra. Restaure o ânimo, tire o peso, ó Deus, alivie toda essa carga agora, que essas pessoas sintam-se livres pela presença do Senhor e o cuidado do Senhor, para a glória do Senhor. Muito obrigado, Deus, pela tua palavra. A tua palavra, ela restaura. A tua palavra é verdade. A tua palavra calma. A tua palavra quieta. A tua palavra tranquiliza. A tua palavra produz fé nos nossos corações. A tua palavra é segura. A tua palavra é como um farol. A tua palavra nos alimenta. A tua palavra nos dá esperança. A tua palavra nos capacita a andarmos mais
1, 2, 3, 10 milhas. A tua palavra nos fortalece, e nós te louvamos pelo privilégio de sermos alimentados por ela nessa noite. Muito obrigado, Deus, que a tua paz, a tua graça, o teu amor esteja sobre cada mente, sobre cada vida nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês e até a próxima semana, se Deus quiser.